Em todas as narrativas importantes, encontramos os personagens principais, aquelas pessoas cujos nomes são registrados em monumentos e cujas palavras continuam a ser ouvidas com o passar dos séculos. Eles são como Pedro e Paulo, os líderes que guiam o caminho e desafiam os grandes poderes. Suas imagens ocupam um lugar de destaque, recebendo tanto o brilho do reconhecimento quanto as críticas. Mesmo assim, se observarmos com cuidado as sombras que essa luz forte cria, vamos descobrir outras pessoas que agem de forma mais discreta, mas que são igualmente importantes para o resultado final. E antes de iniciarmos a história da vida deste herói improvável, peço que reservem um instante para curtir o vídeo e se inscreverem no canal. E já que estamos falando sobre os construtores silenciosos, sobre aqueles que conectam as pessoas e garantem que ninguém fique para trás, eu quero saber o que nos conecta aqui. Deixem aí nos comentários de que parte deste nosso mundo vocês estão nos assistindo. É sempre uma alegria imensa ver como nossa comunidade se une de tantos cantos diferentes para explorar estas histórias poderosas. Agora, acomodem-se e preparem o coração, pois estamos prestes a descobrir que, às vezes, o maior poder não está em liderar a multidão, mas em caminhar ao lado de uma única pessoa. A história que vamos explorar é a de um homem que nunca fez parte do grupo original dos 12 apóstolos, que não escreveu cartas que se tornariam parte da Bíblia como Paulo, e cujo nome não é associado a milagres grandiosos como o de Pedro. Contudo, sem ele, a Igreja Cristã, da forma como a conhecemos, poderia ter tomado um caminho muito diferente. Sem a sua ajuda, o maior missionário da história poderia ter sido rejeitado, morrido sem ser conhecido, e a conexão essencial entre o mundo judaico e o mundo não judaico talvez nunca tivesse sido firmada com a mesma força. Seu nome de nascimento era José, mas a história o lembraria pelo apelido que os próprios apóstolos lhe deram: Barnabé, o filho do encorajamento. Preparem-se, porque a jornada de Barnabé vai nos mostrar que a verdadeira força muitas vezes não está nos holofotes, mas nas sombras. Vamos descobrir como um único ato de generosidade pode financiar uma revolução espiritual, como a coragem de acreditar em alguém rejeitado pode mudar o curso da história e como o dom de encorajar pode ser mais poderoso do que qualquer espada ou coroa. Esta é uma lição profunda sobre o nosso próprio valor, nos ensinando que talvez o nosso maior chamado não seja estar no centro do palco, mas ser a pessoa que garante que o verdadeiro protagonista não desista antes de o espetáculo começar. Para compreendermos a importância do papel de Barnabé, temos que nos imaginar em um lugar e em uma época de grande entusiasmo e perigo: Jerusalém. Não a cidade de paz que seu nome indica, mas um lugar de intensa agitação política, religiosa e de muitas expectativas. A atmosfera da cidade santa estava carregada de energia. Apenas algumas semanas tinham se passado desde os acontecimentos que transformaram a história: a crucificação de um pregador da Galileia chamado Jesus e as notícias incríveis de que ele havia ressuscitado. A cidade ainda comentava em voz baixa sobre o túmulo vazio. As autoridades romanas, lideradas por Pôncio Pilatos, mantinham uma paz frágil, com seus soldados patrulhando a fortaleza Antônia, sempre atentos à multidão que se reunia perto do templo. Para eles, qualquer movimento que apontasse para um Messias era um risco de revolta. O Sinédrio, o Conselho Superior Judaico chefiado pelo sumo sacerdote Caifás, estava igualmente em estado de alerta. Eles tinham planejado a morte de Jesus para acabar com o que viam como uma crença perigosa. Mas o movimento, em vez de terminar com seu líder, parecia ter renascido com uma força surpreendente e incontrolável. Foi nesse ambiente de esperança extrema e de ameaça constante que o Espírito Santo desceu sobre os seguidores de Jesus. Esse acontecimento não foi algo discreto. Foi uma verdadeira tempestade. O som parecido com o de um vento muito forte, as línguas de fogo e o milagre dos discípulos falando em várias línguas para a multidão de peregrinos judeus que vinham de todas as partes do mundo conhecido, da Pártia, da Média, da Mesopotâmia, da Capadócia, do Egito, de Roma. A mensagem de Pedro naquele dia, corajosa e direta, tocou o coração de milhares de pessoas. Aquele Jesus que eles tinham crucificado era o Messias, o Senhor. Naquele dia, aproximadamente 3.000 pessoas se juntaram àquela nova comunidade. A igreja não começou em um lugar sagrado e silencioso. Ela começou nas ruas empoeiradas e cheias de gente de Jerusalém, em meio a uma mistura de idiomas e a um encontro de culturas, com a promessa de salvação de um lado e o risco da perseguição do outro. Essa nova comunidade era algo que o mundo jamais tinha visto. Não se tratava apenas de um novo grupo social ou de uma nova corrente de pensamento. Era uma família, conectada por uma experiência que mudou suas vidas e por uma dedicação extrema. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao ato de partir o pão e as orações. A vida deles foi completamente transformada. As prioridades mudaram.
O pensamento individualista foi substituído por um sentimento de união tão profundo que parecia quase uma loucura para quem olhava de fora. Lucas, o escritor que registrou esse movimento, descreve essa união com grande admiração. O coração e a alma da multidão de todos os que criam eram um só. Ninguém afirmava que algo que possuía era seu, mas todas as coisas eram compartilhadas entre eles. Isso não era apenas uma forma bonita de falar. Era uma realidade prática e desafiadora. Muitos dos novos convertidos eram peregrinos, que, emocionados com a mensagem do Evangelho, decidiram ficar em Jerusalém. Eles tinham vindo para a festa, mas encontraram uma nova vida e agora não tinham como se manter. Outros eram viúvas, órfãos, os pobres e os excluídos da própria cidade, que agora eram recebidos como irmãos e irmãs, com igualdade. A necessidade era enorme e urgente. A resposta da comunidade foi igualmente radical. Aqueles que tinham terras ou casas começaram a vendê-las e a trazer o dinheiro para um fundo comum, entregando-o aos apóstolos para que fosse dividido, conforme a necessidade de cada um. Era uma atitude de fé impressionante, uma decisão voluntária de abrir mão da segurança material em troca da segurança espiritual e coletiva. Era o reino de Deus se manifestando na economia das pessoas de uma forma concreta e de sacrifício. É exatamente neste ponto da história, neste cenário de generosidade surpreendente e de necessidade urgente, que um homem específico aparece. Lucas o apresenta de uma maneira especial, dando-lhe um destaque em meio à multidão de doadores anônimos. Então José, a quem os apóstolos apelidaram de Barnabé, que significa filho da consolação, um levita nascido em Chipre, tinha um campo, vendeu-o, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Cada detalhe, nesta breve apresentação, é como uma peça de um quebra-cabeça, que, quando montada, nos mostra a figura de um homem especialmente preparado por Deus para o que estava por vir. Vamos analisar essa imagem. Primeiro, seu nome era José, um nome hebraico comum, que o ligava fortemente às suas origens judaicas, mas ele não era um judeu da região da Judéia. Ele era nascido em Chipre. Isso o coloca como um judeu da diáspora, a grande comunidade de judeus que vivia espalhada pelo Império Romano. Chipre, uma ilha de grande importância no Mediterrâneo, era um lugar de encontro de culturas, um centro comercial movimentado, onde o grego era a língua principal e a influência romana era sentida em toda parte. Crescer ali significava que José falava 2 línguas, talvez 3, e se sentia à vontade em diferentes culturas. Ele compreendia a forma de pensar dos gregos, a lógica dos romanos e o sentimento dos hebreus. Ele não era uma pessoa de visão limitada. Era um homem do mundo, acostumado a lidar com diferentes maneiras de ver a vida. Essa capacidade de se mover entre culturas seria extremamente importante para a futura expansão do Evangelho. Em segundo lugar, ele era um levita. Esta era a sua origem tribal, uma linhagem considerada. Os levitas eram a tribo de Israel escolhida para servir. Eles eram os ajudantes dos sacerdotes, os músicos, os guardas, os responsáveis pelas coisas sagradas. De acordo com a lei, a tribo de Levi não deveria ter terras em Israel, pois o Senhor era a sua herança. Eles eram sustentados pelas doações e ofertas do povo. O fato de José, um levita, ter um campo em Chipre é muito interessante. Isso pode significar que as regras sobre posse de terras para os levitas que viviam fora de Israel eram diferentes, ou talvez a propriedade viesse da família de sua esposa. Não importa a origem, o ponto principal é que, como levita, ele tinha um grande conhecimento das escrituras, dos rituais e da teologia judaica. Ele não era um novato na fé. Sua fé tinha raízes em séculos de tradição. No entanto, sua identidade como levita torna seu ato de generosidade ainda mais significativo. Um homem cuja tribo era conhecida por receber o sustento do povo, agora estava doando de forma sacrificial para sustentar o novo templo de Deus, que era a própria comunidade de fiéis. Na prática, ele estava invertendo o caminho da tradição por amor a Cristo. Finalmente, temos a venda do campo. Esta não foi uma pequena doação do que lhe sobrava. Um campo era um bem de grande valor. Representava segurança, status e uma herança para ser deixada para as futuras gerações. Em uma sociedade baseada na agricultura, a terra era a principal fonte de riqueza e estabilidade. Vender um campo era um ato de retirar todo o seu investimento no sistema do mundo e investir tudo no reino de Deus. Era uma demonstração pública de que sua esperança não estava mais no solo de Chipre, mas na promessa da Nova Jerusalém. O ato por si só já era impressionante, mas a maneira como ele o fez marcou seu legado. Ele trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Existe uma humildade muito grande nesta imagem. Ele não fez um discurso. Ele não pediu para ser reconhecido. Ele não exigiu um lugar no conselho em troca de sua generosa doação. Ele simplesmente entregou o controle total dos recursos aos líderes indicados da comunidade. Foi um ato de obediência e confiança. Ele não deu apenas o seu dinheiro.
Ele abriu mão de sua autoridade sobre aquele dinheiro. Em um único gesto, José mostrou generosidade, fé, humildade e confiança na liderança da igreja. Não é de se espantar que os apóstolos tenham visto nele algo fora do comum, e isso nos leva ao seu novo nome, Barnabé. O nome que os apóstolos lhe deram não foi por acaso. Foi um reconhecimento profético de sua personalidade e de sua missão. Lucas traduz o nome aramaico, Barnabé, como filho da consolação ou filho do encorajamento. A palavra grega usada aqui é paraklesis, um termo de significado amplo e profundo. Não significa apenas dar um tapinha nas costas de alguém e dizer, vai ficar tudo bem. Paraklesis traz a ideia de motivar, de fortalecer, de se colocar ao lado de alguém para ajudá-lo a se levantar e a continuar na luta. É a mesma raiz da palavra que Jesus usa para descrever o Espírito Santo, o Paracletos, o Consolador, o Ajudador, o Advogado. Ao chamar José de Barnabé, os apóstolos estavam dizendo, neste homem vemos a ação da personalidade do próprio Espírito Santo. Ele é aquele que Deus usa para fortalecer, encorajar e construir a igreja. Esse nome se tornou a sua identidade. Ele não era mais apenas José de Chipre, o levita rico. Ele era Barnabé, o homem que construía pessoas. Seu ato de generosidade com o dinheiro foi apenas a primeira demonstração de um dom muito mais profundo. A generosidade de espírito. Ele deu o seu dinheiro, mas seu verdadeiro dom era dar a si mesmo. Ele deu esperança, deu reconhecimento, deu uma segunda chance. A reputação de Barnabé cresceu rapidamente na comunidade de Jerusalém. Ele não era um dos 12, mas sua personalidade lhe deu uma autoridade moral que talvez nenhum cargo oficial pudesse lhe dar. Enquanto os apóstolos eram os pilares da doutrina e os líderes públicos, Barnabé parece ter se tornado o coração que cuidava da igreja. Podemos imaginá-lo se movendo discretamente entre os novos convertidos, sentando-se com a viúva que se sentia sozinha e esquecida, garantindo que ela recebesse sua parte do fundo comum. Conversando com o peregrino grego que tinha dificuldade para entender os costumes judaicos, explicando as escrituras com paciência e sabedoria, construindo uma ponte entre os dois mundos que ele conhecia tão bem. Ele era o homem que as pessoas procuravam quando sentiam medo, quando duvidavam, quando se sentiam sobrecarregadas pelo peso de sua nova fé, em um mundo que não as aceitava. Sua casa provavelmente se tornou um centro de acolhimento, um lugar seguro onde a comunhão descrita em Atos era vivida todos os dias. Sua riqueza não estava mais em um campo em Chipre, mas na riqueza das vidas que ele ajudava. Ele era a representação viva da recomendação que Paulo faria mais tarde. Consolem-se e edifiquem-se uns aos outros. Barnabé não precisou escrever essa recomendação. Ele a vivia. Sua influência não se limitava às pessoas necessitadas. Os próprios líderes da igreja, os apóstolos, confiavam nele. Sua doação não foi o fim de seu envolvimento, mas o começo. Ele se tornou um conselheiro de confiança, um homem cuja visão de mundo, formada entre o templo e o mercado de Chipre, era extremamente valiosa. Em uma igreja que estava prestes a enfrentar sua primeira grande crise de identidade, a questão de como incluir os não-judeus, um homem como Barnabé era fundamental. Ele era a prova viva de que era possível ser fiel à herança judaica sem ficar preso a ela. Ele era um modelo do cristão do futuro, com raízes na história de Israel, mas com os braços abertos para o mundo. Sua generosidade inicial o preparou para uma responsabilidade muito maior, porque ele foi fiel no pouco, o dinheiro. Deus o colocou sobre o muito, as pessoas. Ele se tornou um descobridor de talentos para o reino de Deus, um homem com o dom de ver o potencial divino escondido sob a lama do passado de uma pessoa. Ele não se assustava com reputações manchadas ou começos difíceis. Onde outros viam risco, ele via uma oportunidade para a graça de Deus agir. Onde outros viam um problema a ser evitado, ele via uma pessoa a ser amada. Essa qualidade especial, esse dom de encorajamento, estava prestes a ser colocado à prova de uma maneira que mudaria o rumo da história para sempre. A igreja em Jerusalém, embora cheia de vida, vivia uma espécie de lua de mel frágil. A perseguição ainda era pontual, limitada principalmente a repreensões e ameaças por parte do Sinédrio. Mas a semente da oposição estava crescendo. A mesma paixão que alimentava a fé dos crentes também alimentava o ódio de seus inimigos. Fora dos círculos daquela comunidade amorosa, nas sinagogas mais rígidas e nos corredores do poder religioso, um tipo diferente de fervor estava se formando. Um fervor que via essa nova seita dos nazarenos não como o cumprimento da profecia, mas como uma ofensa a Deus, um câncer que precisava ser removido antes que contaminasse toda a nação. E havia um homem, um fariseu brilhante, que estudou com o famoso Gamaliel, um jovem de inteligência aguçada e convicção firme, que representava esse fervor. Seu nome era Saulo de Tarso.
Enquanto Barnabé estava em Jerusalém construindo a igreja com atos de amor e encorajamento, Saulo observava de longe, com o coração se enchendo de uma raiva que ele acreditava ser justa, convencido de que estava fazendo a vontade de Deus ao planejar a destruição daquele movimento. Barnabé, o construtor de pontes, e Saulo, o destruidor de falsas crenças. Duas forças gigantescas, dois homens de paixão incomparável, movendo-se em direções opostas, sem saber que seus caminhos estavam prestes a se cruzar de uma forma que ninguém poderia imaginar. A igreja precisaria de um filho do encorajamento mais do que nunca, pois a maior ameaça à sua existência não viria dos soldados romanos, mas de um de seus próprios irmãos judeus. E somente um homem com a fé e a coragem de Barnabé seria capaz de se colocar no meio do caminho. O confronto era inevitável. Enquanto Barnabé, o filho do encorajamento, criava uma rede de segurança e amor nos fundamentos da igreja em Jerusalém, o fervor intenso de Saulo de Tarso se transformava em uma tempestade de fogo que ameaçava destruir tudo. A primeira grande onda de perseguição não começou com a ordem de um imperador romano, mas com o som de pedras atingindo o corpo de um homem bom. Estevão, um dos 7 diáconos escolhidos para servir às mesas e que se mostrou um pregador de poder e sabedoria incomparáveis, foi arrastado para fora da cidade. Seu discurso diante do Sinédrio não foi uma defesa, mas uma acusação profética, um espelho que mostrou a história de rebeldia de Israel e terminou com a acusação de que eles, os guardiões da lei, tinham se tornado os traidores e assassinos do Messias. A verdade foi tão dolorosa que, em vez de se arrependerem, eles rangeram os dentes de raiva. E ali, no meio da multidão furiosa, cuidando das roupas dos executores, estava o jovem Saulo aprovando a morte de Estevão. Ele assistiu enquanto Estevão, com o rosto brilhando como o de um anjo, olhava para os céus e perdoava seus assassinos. Mas a visão daquela graça impressionante não amoleceu o coração de Saulo. Pelo contrário, pareceu fortalecer sua convicção de que aquela fé precisava ser destruída a qualquer custo. A morte de Estevão foi a faísca que iniciou o incêndio. Uma grande perseguição começou contra a igreja em Jerusalém, e Saulo não era mais apenas um observador. Ele se tornou o principal agente do terror. A palavra que Lucas usa para descrever suas ações é terrível. Ele destruía a igreja. Não era uma oposição teológica educada. Era uma caça às pessoas. Ele ia de casa em casa, invadindo a privacidade dos lares onde os crentes se reuniam, arrastando homens e mulheres sem fazer distinção e os jogando na prisão. O medo deve ter se espalhado pela comunidade como uma doença. As reuniões secretas, as orações sussurradas, a necessidade de estar sempre alerta. Cada batida na porta poderia ser Saulo e seus guardas. A rede de amor que Barnabé ajudou a construir estava sendo rasgada com violência. No entanto, o que parecia ser a estratégia perfeita do mal para destruir a igreja se tornou, pela ação soberana de Deus, o principal motivo para sua expansão. A perseguição forçou os crentes a fugir. Todos, exceto os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e Samaria. Eles partiram, não como refugiados derrotados, mas como sementes levadas pelo vento. E onde quer que chegassem, eles pregavam a palavra. Filipe foi para Samaria, um lugar desprezado pelos judeus, e uma cidade inteira se converteu. Outros foram ainda mais longe, chegando até a Fenícia, a ilha de Chipre, a terra natal de Barnabé, e uma cidade ao norte chamada Antioquia. No início, esses missionários anônimos e improvisados pregavam o evangelho apenas aos judeus. Era o caminho natural, o mais fácil. Eles estavam em território estrangeiro, mas buscavam o conforto e a familiaridade das sinagogas. Mas então, algo extraordinário e nunca antes visto aconteceu em Antioquia. Antioquia da Síria não era como Jerusalém. Era a terceira maior cidade do Império Romano, depois de Roma e Alexandria. Um centro internacional, um ponto de encontro de comércio, cultura e religiões. As caravanas da Rota da Seda chegavam ali, trazendo especiarias exóticas, filosofias diferentes e uma mistura impressionante de povos. O rio Orontes passava pela cidade, trazendo navios e novas ideias. Era uma cidade conhecida por sua riqueza, seu luxo, seu teatro, suas corridas de bigas e, para ser sincero, por sua moralidade relaxada. O Bosque de Dafne, nos arredores da cidade, era famoso por seu templo a Apolo e por seus rituais de prostituição sagrada. Era um lugar onde o pragmatismo romano, a filosofia grega e o misticismo oriental se encontravam e se misturavam. Para um judeu devoto de Jerusalém, Antioquia era o exemplo máximo do mundo pagão, fascinante, vibrante e perigosamente impuro. Foi para este caldeirão de humanidade que alguns dos crentes dispersos, homens de Chipre e de Cirene, no norte da África, chegaram. E eles fizeram algo que ninguém tinha ousado fazer antes em larga escala. Eles começaram a falar de Jesus também para os gregos. Eles romperam a barreira cultural e étnica,
Levaram a história de um Messias judeu para pessoas que não conheciam a lei de Moisés, que não esperavam um escolhido de Davi, que adoravam um conjunto de deuses e deusas com histórias de ciúmes, luxúria e poder. Eles pregaram a um povo cujo conceito de salvação não envolvia alianças e sacrifícios no templo, mas talvez rituais misteriosos ou iluminação filosófica. E o impossível aconteceu. A mão do Senhor estava com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Um grande avivamento aconteceu. Não entre os judeus da sinagoga, mas entre os não-judeus da cidade. Pessoas cujas vidas inteiras tinham sido formadas pelo paganismo estavam abandonando seus ídolos e se entregando a um Deus que nunca haviam conhecido, por causa de um Salvador de quem nunca haviam ouvido falar. Uma igreja estava nascendo, uma igreja diferente de tudo o que existia. Era uma igreja mista, uma mistura de judeus e gentios, ricos e pobres, sírios, gregos, talvez até romanos, todos unidos sob o nome de Jesus. A notícia dessa situação espiritual incomum viajou para o sul, de volta a Jerusalém. Podemos imaginar os relatos chegando, passados de comerciante em comerciante, até alcançarem os ouvidos dos apóstolos. Algo está acontecendo em Antioquia. Gentios estão se convertendo, em grande número. Eles não estão se tornando judeus convertidos primeiro. Eles estão vindo diretamente para Jesus. Para a igreja-mãe em Jerusalém, essa notícia deve ter sido tanto empolgante quanto preocupante. Era maravilhoso, claro, mas era, certo? Estava de acordo com as regras? Como esses gentios estavam vivendo? Eles estavam seguindo as leis de pureza? Eles estavam guardando o sábado? A comunhão entre judeus e gentios era uma questão teologicamente muito delicada. Um judeu fiel não compartilhava uma refeição com um gentio, pois isso o tornaria cerimonialmente impuro. E agora havia uma comunidade inteira fazendo exatamente isso, partindo o pão juntos em nome de Jesus. A situação era delicada e poderia causar divisões. Eles precisavam enviar alguém para investigar, alguém para avaliar a situação, para corrigir o que estivesse errado e para trazer um relatório. Mas quem enviar? Não poderia ser alguém legalista e de mente fechada que acabaria com o novo movimento com regras e regulamentos. Também não poderia ser alguém ingênuo que ignoraria um possível desvio de doutrina. Eles precisavam de um homem com discernimento teológico, maturidade pastoral e, acima de tudo, um coração grande o suficiente para reconhecer a obra de Deus, mesmo que ela não se encaixasse nos padrões tradicionais. Eles precisavam de um homem que pudesse construir pontes, não muros. A escolha era óbvia. Eles enviaram Barnabé. A jornada de Barnabé de Jerusalém a Antioquia foi mais do que uma viagem geográfica. Foi uma viagem para o futuro da fé. Ele deixou o ambiente familiar e majoritariamente judaico da igreja de Jerusalém e mergulhou no vibrante caos multicultural de Antioquia. Quando ele chegou, o que ele viu poderia tê-lo chocado. Ele não encontrou um grupo de gentios tentando se comportar como judeus. Ele encontrou algo novo. Uma comunidade onde as barreiras que definiam o mundo antigo estavam sendo derrubadas pela cruz. Onde um ex-adorador de Apolo compartilhava uma refeição com um levita, onde uma mulher grega, antes considerada impura, orava ao lado de um homem judeu que, por toda a sua vida, fora ensinado a evitá-la. Ele viu a alegria, a liberdade, o amor genuíno entre pessoas que poucas semanas antes não teriam nada em comum. Ele ouviu testemunhos de vidas transformadas, de libertação de vícios, de esperança encontrada em meio ao desespero pagão. E a reação de Barnabé neste momento é talvez a passagem que mais revela sua personalidade em toda a Escritura. Ele poderia ter reagido com desconfiança, ele poderia ter imposto regras, ele poderia ter tentado moldar a igreja de Antioquia à imagem da de Jerusalém. Mas ele não fez nada disso. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito feliz. Esta frase é a chave para entender Barnabé. Onde outros poderiam ter visto desordem, ele viu a graça. Onde outros poderiam ter visto problemas, ele viu a mão de Deus. Ele tinha a capacidade espiritual de olhar para além das diferenças culturais e das irregularidades cerimoniais e ver o que realmente importava. Vidas sendo genuinamente transformadas pelo poder do Evangelho. E ele não sentiu inveja, nem medo, nem a necessidade de controlar. Ele sentiu alegria, uma alegria pura e contagiante. Ele celebrou o que Deus estava fazendo, mesmo que fosse de uma maneira nova e inesperada. Seu dom de encorajamento entrou em ação imediatamente. Ele incentivou a todos para que, com firmeza de coração, permanecessem fiéis ao Senhor. Ele não os repreendeu, ele os fortaleceu. Ele não os criticou. Ele os encorajou a se aprofundarem ainda mais em sua novena. Ele confirmou o trabalho do Espírito Santo entre eles. Ele era o homem certo, no lugar certo, na hora certa. Lucas acrescenta um comentário que resume perfeitamente por que Barnabé teve sucesso. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Seu bom caráter,
Sua sensibilidade ao espírito e sua fé inabalável permitiram que ele se tornasse um facilitador e não um obstáculo para o avivamento. E o resultado foi impressionante. E muitas pessoas se uniram ao Senhor. O avivamento cresceu tanto sob a liderança de Barnabé que ele rapidamente percebeu que a tarefa era grande demais para ele sozinho. A igreja em Antioquia estava cheia de novos convertidos famintos por ensinamento. Eles precisavam de acompanhamento. Precisavam de fundamentos teológicos sólidos para não serem influenciados por qualquer nova doutrina que surgisse naquela cidade de crenças misturadas. Barnabé era um bom mestre, um levita conhecedor das Escrituras, mas ele sabia que precisava de ajuda. Ele precisava de alguém com uma inteligência afiada, alguém que pudesse explicar a fé cristã de uma forma que fizesse sentido tanto para judeus quanto para gregos. Alguém que entendesse profundamente a lei e os profetas, mas que também pudesse debater com filósofos no mercado. Ele precisava de um teólogo, um defensor da fé, um missionário com uma mente brilhante e uma paixão intensa. E em sua mente surgiu um nome que provavelmente faria todos em Jerusalém tremerem. Um nome que muitos ainda associavam ao medo e à dor. Saulo. O que havia acontecido com Saulo? Anos antes, a caminho de Damasco, com cartas do sumo sacerdote para prender mais cristãos, ele tivera um encontro transformador com o Cristo ressuscitado. Uma luz do céu o cegou, uma voz do céu o confrontou, e o maior perseguidor da igreja se tornou seu mais improvável convertido. Após sua conversão e batismo em Damasco, ele imediatamente começou a pregar Jesus nas sinagogas com tanto poder que os judeus de lá planejaram matá-lo. Ele escapou e foi para Jerusalém. Mas quando tentou se juntar aos discípulos, eles ficaram aterrorizados. Não acreditavam que sua conversão fosse verdadeira. Eles o viam como um infiltrado, um espião tentando ganhar sua confiança para depois traí-los. Todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse um discípulo. O homem que antes isolava os cristãos, agora estava ele mesmo isolado por eles. Foi nesse momento de rejeição total que um homem se arriscou por ele. Um homem estendeu a mão através do abismo de medo e suspeita. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Foi Barnabé. Somente ele teve a coragem e o discernimento para acreditar em Saulo. Ele ouviu sua história, investigou os fatos e se tornou seu defensor. Ele colocou sua própria reputação impecável em jogo para defender o ex-terrorista. Ele se tornou a ponte sobre a qual Saulo pôde caminhar da desconfiança para a aceitação. Graças a Barnabé, Saulo foi finalmente recebido e começou a pregar em Jerusalém. Mas sua pregação era tão corajosa que logo provocou outro plano para matá-lo. Para sua segurança, os irmãos o enviaram para sua cidade natal, Tarso, e em Tarso ele ficou. Por anos. A tradição sugere que foram quase 10 anos de silêncio. O grande apóstolo em potencial estava no exílio, talvez fazendo tendas, estudando as escrituras, esperando. O mundo o havia esquecido, a igreja o havia deixado de lado, mas Barnabé não. Então, no auge do avivamento em Antioquia, quando precisava de reforços, Barnabé não pensou em ninguém em Jerusalém. Ele se lembrou do homem brilhante e apaixonado que ele havia resgatado da rejeição anos antes. Ele viu a combinação perfeita, a necessidade de ensino em Antioquia e o dom de ensino de Saulo parado em Tarso. Foi uma decisão estratégica de gênio pastoral. Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Podemos imaginar a cena. Barnabé, chegando à movimentada cidade de Tarso, um centro de educação grega, procurando pela oficina de um fabricante de tendas. E o reencontro. Saulo, talvez conformado com uma vida anônima, vendo o rosto amigável do único homem que realmente acreditou nele. E Barnabé, com um brilho nos olhos, dizendo: Saulo, eu encontrei. Encontrei o lugar para o qual Deus o preparou. Venha comigo para Antioquia. Há um trabalho a ser feito. Não foi um chamado de um comitê, foi um convite pessoal, de um mentor que via o potencial que outros temiam. E Saulo foi. E tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. O que aconteceu em seguida foi um dos períodos mais produtivos e importantes da história da igreja. E aconteceu que, durante um ano inteiro, eles se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Por um ano inteiro, Barnabé e Saulo formaram uma equipe de ensino dinâmica. Eles eram o par perfeito. Barnabé, o pastor, o encorajador, com seu coração acolhedor e sua abordagem relacional, provavelmente focava no acompanhamento, na formação da comunidade, na cura das feridas e na construção de relacionamentos. Saulo, o teólogo, o defensor da fé, com sua mente afiada como uma navalha, provavelmente focava na doutrina, na exposição das escrituras, na defesa da fé contra as filosofias pagãs e na construção de uma base intelectual para ser a igreja. Juntos, eles forneceram o equilíbrio perfeito entre coração e mente, entre amor e verdade. Eles não estavam competindo por destaque. Estavam colaborando para um propósito maior.
Barnabé, o líder estabelecido, teve a humildade de buscar ajuda e a segurança para dar espaço a um talento tão grande como o de Saulo. Ele não se sentiu ameaçado pelo brilhantismo de Saulo. Ele o cultivou. Foi um modelo de liderança servidora e de mentoria que moldaria Saulo para o resto de sua vida. Foi durante este ano de ensino intenso e formação de comunidade que algo significativo aconteceu. A cidade de Antioquia, observando aquele grupo estranho e amoroso de seguidores de Jesus, precisava de um nome para eles. Eles não eram exatamente judeus, nem eram simplesmente gregos. Eles seguiam um Cristo. E assim, em uma mistura de curiosidade e talvez um pouco de zombaria, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. O nome pegou. Era um rótulo externo que descrevia uma realidade interna. Eles eram o povo de Cristo. A igreja em Antioquia amadureceu e se tornou um centro vibrante, não apenas de evangelismo, mas também de ensino e liderança. Lucas nos dá um vislumbre da diversidade impressionante da equipe de liderança que se formou ali. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, de sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Esta lista é um resumo da beleza radical da igreja. Barnabé, o judeu cipriota de linhagem levítica. Simeão, chamado Níger, que significa negro, muito provavelmente um africano de pele escura. Lúcio de Cirene, outro norte-africano. Manaém, um homem com conexões com a nobreza, tendo sido criado na corte do mesmo Herodes que mandou matar João Batista. E Saulo, o fariseu estudado de Tarso. Em qualquer outra sociedade da época, esses homens não teriam nada em comum. Suas origens raciais, sociais e políticas os colocariam em mundos diferentes. Mas na igreja, eles eram irmãos, colíderes, unidos em um propósito. Antioquia se tornara mais do que um posto avançado. Tornara-se uma nova base de operações. Um modelo de como o evangelho poderia criar uma nova humanidade a partir das peças quebradas do mundo. A igreja não olhava mais apenas para Jerusalém em busca de direção. Antioquia tinha sua própria vida, sua própria liderança e sua própria sensibilidade à voz do Espírito Santo. E o Espírito estava prestes a falar novamente, não para enviar um inspetor, mas para lançar uma missão que levaria o evangelho aos lugares mais distantes da terra. O ano de ensino havia terminado. A fundação havia sido lançada. A equipe estava formada. E enquanto aqueles líderes diversos adoravam e jejuavam, sem saber o que estava por vir, o próprio Deus estava prestes a chamar 2 nomes daquela lista para uma tarefa que mudaria o mundo para sempre. O ambiente na sala de reuniões em Antioquia estava carregado, não com tensão, mas com a tranquilidade da adoração profunda. O som dos cânticos havia parado, as orações intensas haviam se transformado em um silêncio respeitoso, e o jejum aguçava a percepção espiritual daqueles homens. Barnabé, Simeão Níger, Lúcio, Manaém e Saulo estavam servindo ao Senhor, não planejando estratégias de crescimento ou discutindo o orçamento. Eles estavam simplesmente buscando a presença de Deus, entregando a Ele a igreja vibrante que haviam cuidado. Foi nesse espaço sagrado, livre de planos humanos e aberto à direção divina, que o Espírito Santo falou. Sua voz não foi um trovão que se podia ouvir, mas uma impressão clara, inconfundível e unânime em seus corações. Separem-me, agora, Barnabé e Saulo, para a obra para a qual eu os tenho chamado. A instrução era específica. 2 nomes, Barnabé e Saulo, o mentor e o protegido, o pastor e o teólogo, o filho do encorajamento e a flecha afiada. Deus havia formado a equipe, e agora ele a estava enviando para uma missão. A obra não era algo que eles iriam inventar, era a obra para a qual ele já os havia chamado. Seus passados, suas experiências, suas personalidades, tudo havia sido preparação para este momento. A resposta da igreja foi imediata e obediente. Não houve debate, nem comissões de avaliação. Eles jejuaram e oraram novamente, desta vez com um propósito específico. Então, colocando as mãos sobre os 2 homens, um gesto de bênção, de envio e de apoio solidário, eles os enviaram. Barnabé e Saulo não partiram por conta própria ou por iniciativa pessoal. Eles foram enviados, com a autoridade do Espírito Santo e o apoio de sua comunidade local. Eles foram os primeiros missionários transculturais oficialmente enviados pela igreja. E assim eles desceram para Seleucia, o porto de Antioquia, e embarcaram em um navio. O destino de sua primeira parada não foi por acaso. O vento encheu suas velas e os levou para o oeste, através do Mediterrâneo, para a ilha de Chipre. Para Saulo, era um território desconhecido, mas para Barnabé era o caminho de volta para casa. Ele estava retornando à sua terra natal, não como José, o levita dono de terras, mas como Barnabé, o apóstolo do Evangelho, trazendo uma riqueza muito maior do que a que ele havia deixado para trás. Eles desembarcaram em Salamina, a principal cidade portuária no leste de Chipre,
e imediatamente começaram a usar a estratégia que se tornaria seu padrão. Anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Era a abordagem lógica e teológica. O evangelho era, em primeiro lugar, para o povo da aliança de Deus. Eles tinham as escrituras, a promessa do Messias, a base sobre a qual a história de Jesus podia ser construída. Nesta primeira etapa, eles não estavam sozinhos. Tinham um jovem assistente com eles, João, também conhecido como Marcos, que era primo de Barnabé. Podemos imaginar a dinâmica. Barnabé, com sua familiaridade com a ilha e seu jeito acolhedor, provavelmente abria as portas, reconectando-se com a comunidade judaica que ele conhecia. Saulo, então, apresentava o argumento teológico, expondo as escrituras com poder e lógica irrefutáveis, e o jovem Marcos os ajudava, talvez cuidando da logística, aprendendo e observando. Eles atravessaram toda a ilha, de leste a oeste, de sinagoga em sinagoga, uma jornada de cerca de 160 quilômetros. O texto de Atos não nos dá detalhes sobre as conversões ou a oposição que encontraram ao longo do caminho. É como se Lucas estivesse nos apressando para o confronto decisivo que ocorreria na capital da ilha. Eles chegaram a Pafos, a sede do governo romano em Chipre. Aqui, o evangelho não ficaria restrito à sinagoga. Ele bateria de frente com as estruturas de poder político e espiritual do mundo pagão. O procônsul, o governador romano da ilha, chamava-se Sérgio Paulo. Lucas o descreve como um homem prudente ou inteligente. Ele era um oficial romano de alto escalão, um homem do mundo, mas com uma mente aberta e curiosa. Tendo ouvido falar desses pregadores itinerantes judeus, ele os mandou chamar, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Esta era uma oportunidade sem precedentes, uma audiência com a maior autoridade da ilha. Mas onde há uma porta aberta para o evangelho, muitas vezes há um adversário guardando-a. Na corte de Sérgio Paulo havia um mágico judeu, um falso profeta chamado Bar Jesus, cujo nome grego era Elimas. Este homem era um conselheiro do procônsul. Ele era a representação perfeita da mistura de religiões da época. Um judeu que abandonara a fé de seus pais para praticar a magia e a adivinhação, usando sua herança espiritual para ganhar influência e poder no mundo pagão. Quando Barnabé e Saulo começaram a apresentar o evangelho a Sérgio Paulo, Elimas percebeu a ameaça. A luz da verdade exporia a escuridão de sua fraude. A mensagem de poder real em Cristo anularia seu poder ilusório. Então, ele lhes resistia, procurando afastar da fé o procônsul. Ele provavelmente usou de todos os truques: ridicularização, argumentos enganosos, talvez até ameaças veladas e demonstrações de poder. Foi um confronto espiritual direto. O reino de Deus contra o reino das trevas, lutando pela alma de um homem influente. Neste momento crucial, algo muda. Pela primeira vez, Lucas nos diz que Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos em Elimas. A mudança de nome é significativa. Saulo era seu nome hebraico. Paulo era seu nome romano. A partir deste confronto com uma autoridade romana, em uma missão para alcançar o mundo gentil, ele adotaria permanentemente seu nome gentil. Foi como se, naquele momento, ele assumisse plenamente sua identidade como o apóstolo aos gentios. E o que se seguiu foi uma demonstração do poder apostólico. Paulo, olhando para Elimas, não o repreendeu com argumentos. Ele o desmascarou com uma palavra profética de julgamento. Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. As palavras foram como um raio. Imediatamente, caíram sobre ele névoa e escuridão, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. A ironia era divina. O homem que tentou manter o procônsul na escuridão espiritual foi mergulhado na escuridão física. O falso profeta que se gabava de sua visão foi deixado cego. Era um eco sombrio da própria experiência de Paulo na estrada de Damasco, mas sem a promessa de cura. O efeito sobre Sérgio Paulo foi profundo. Vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Ele não creu por causa do milagre em si, mas porque o milagre validou a verdade e o poder da doutrina que ele estava ouvindo. A primeira grande vitória no campo gentil havia sido conquistada, e a liderança da equipe missionária havia sutilmente, mas decisivamente mudado. A partir deste ponto, Lucas consistentemente se refere à equipe como Paulo e seus companheiros. Barnabé, o mentor, com a humildade que o caracterizava, parece ter dado um passo para o lado, reconhecendo que Deus estava elevando seu protegido a um novo nível de autoridade apostólica. Ele não se ressentiu, ele se alegrou, pois o propósito da missão era maior do que o prestígio de qualquer indivíduo. De Chipre, Paulo e seus companheiros navegaram para o norte, para a costa da atual Turquia, chegando a Perge, na Panfilha. E aqui, a missão enfrentou sua primeira crise interna. Por razões que o texto não especifica,
João Marcos, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Foi um abandono. Talvez o jovem Marcos estivesse com medo da oposição que enfrentaram em Pafos. Talvez ele estivesse com saudades de casa. Talvez ele discordasse da mudança de foco cada vez maior para os gentios e da liderança emergente de Paulo. Seja qual for o motivo, sua partida foi um golpe para a equipe. Para Paulo, pragmático e focado na missão, isso provavelmente pareceu uma deserção, uma fraqueza inaceitável. Para Barnabé, o filho do encorajamento e primo de Marcos, deve ter sido uma decepção dolorosa e pessoal. No entanto, eles não permitiram que isso os detivesse. Eles seguiram em frente, avançando para o interior, subindo o terreno montanhoso e perigoso das montanhas do Tauro, uma região conhecida por seus ladrões, e chegaram a uma cidade chamada Antioquia da Pisídia. Não a Antioquia da Síria, de onde vieram, mas uma colônia romana estratégica nas terras altas da Galácia. No sábado, como de costume, eles foram à sinagoga. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga, vendo os visitantes, convidaram-nos a falar, se tivessem alguma palavra de exortação para o povo. Paulo se levantou. O que se segue é o primeiro sermão de Paulo registrado em detalhes por Lucas, e é uma obra-prima de pregação contextual. Ele começa traçando a história de Israel, desde a escolha dos patriarcas, passando pelo Egito, o Êxodo, o deserto, a conquista da Terra Prometida, os juízes, até a monarquia com Saul e, finalmente, Davi. Ele estava estabelecendo um terreno comum, mostrando seu profundo respeito e conhecimento das Escrituras. Então, a partir da linhagem de Davi, ele introduz a promessa cumprida, Jesus. Ele narra o ministério de João Batista, a rejeição e crucificação de Jesus pelas autoridades em Jerusalém, cumprindo, sem saber, as próprias profecias que liam todos os sábados. E culmina com a prova suprema, a ressurreição. Ele cita as Escrituras para provar que a ressurreição era o plano de Deus desde o início. E então ele faz a aplicação. Através de Jesus, vos é anunciada a remissão dos pecados, e uma justificação que não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Era o Evangelho da Graça, apresentado de forma clara e poderosa. Ele termina com uma advertência solene, citando o profeta Habacuque, para que não desprezassem a obra de Deus e perecessem em sua incredulidade. A reação foi intensa. A sinagoga ficou agitada. Muitos dos judeus e convertidos devotos seguiram Paulo e Barnabé, que, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. A notícia se espalhou pela cidade como fogo. No sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. A sinagoga estava lotada, com gentios curiosos se espremendo para ouvir. Mas a visão daquela multidão de gentios, ansiosos pela mensagem, provocou uma reação negativa nos líderes judeus que haviam se sentido desafiados. Tomados de inveja, contradiziam o que Paulo dizia, blasfemando. O debate se tornou hostil. Foi um ponto de virada. Paulo e Barnabé, juntos, tomaram uma decisão ousada. Com coragem, eles declararam: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Foi uma declaração de separação missionária. Eles não estavam abandonando o povo judeu, mas estavam reconhecendo que a incredulidade de alguns abria a porta para o cumprimento da profecia de Isaías. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ao ouvirem isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Uma igreja nasceu em Antioquia da Pisídia, e o evangelho se espalhou por toda a região. Mas a oposição não desistiu. Os líderes judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais homens da cidade, levantando uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsando-os de seu território. Partindo, os missionários fizeram um gesto simbólico e sério. Sacudiram o pó de seus pés contra eles, mas deixaram para trás os discípulos, que transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Eles fugiram para Icônio, uma cidade a cerca de 130 quilômetros a sudeste. E o padrão se repetiu. Eles foram à sinagoga, pregaram com tanto poder que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos novamente incitaram os gentios e envenenaram suas mentes contra os irmãos. A cidade ficou dividida. Alguns estavam do lado dos judeus, outros do lado dos apóstolos. É a primeira vez que Lucas chama Barnabé e Paulo de apóstolos, no sentido de enviados, comissionados. Eles permaneceram em Icônio por um longo tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. A pregação era acompanhada de poder, mas a tensão cresceu até que um plano foi tramado, tanto por gentios quanto por judeus com seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los,
Sabendo disso, eles fugiram novamente, desta vez para as cidades da Licaônia, Listra e Derbe. Em Listra, eles encontraram um homem que era aleijado de nascença e nunca havia andado. Enquanto Paulo pregava, ele fixou os olhos no homem e, vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: "Firma-te direito sobre os teus pés." O homem saltou e começou a andar. O milagre foi tão público e inegável que a multidão pagã, falando em sua língua licaônica, explodiu em um frenesi religioso. Os deuses, em forma de homens, desceram até nós. Eles identificaram Barnabé, talvez por sua presença mais imponente e digna, como Zeus, o rei dos deuses, e Paulo por ser o principal orador, como Hermes, o mensageiro dos deuses. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe bois e grinaldas e queria oferecer-lhes sacrifícios. Era a crise oposta à perseguição. Era o perigo da adoração. Paulo e Barnabé, horrorizados, rasgaram suas vestes, um sinal judaico de profunda angústia e luto, e correram para o meio da multidão, gritando: "Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos." Eles os exortaram a se converterem dessas coisas vãs ao Deus vivo, o Criador de tudo. Com dificuldade, eles impediram a multidão de sacrificá-los. A ironia do que aconteceu a seguir é brutal. A mesma multidão que queria adorá-los como deuses foi rapidamente persuadida por judeus que chegaram de Antioquia e Icônio. A adulação instável se transformou em fúria assassina. Eles apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Podemos imaginar Barnabé, impotente e com o coração partido, observando seu amigo e companheiro ser brutalmente atacado. Mas, enquanto os discípulos rodeavam o corpo ensanguentado e imóvel de Paulo, ele se levantou. Não há menção de uma cura milagrosa instantânea, mas o fato de ele conseguir se levantar e entrar na cidade depois de um apedrejamento que deveria tê-lo matado é, em si, um milagre de resistência divina. Ele estava ferido, machucado, mas não derrotado. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Mesmo depois de quase morrer, a missão continuou. Em Derbe, eles pregaram e fizeram muitos discípulos. E então, com a missão em seu ponto mais distante cumprida, eles tomaram uma decisão que revela sua coragem pastoral. Em vez de pegar uma rota mais segura de volta para casa, eles decidiram refazer seus passos. Eles voltaram para Listra, onde Paulo fora apedrejado. Voltaram para Icônio, de onde haviam fugido de uma conspiração de assassinato. Voltaram para Antioquia da Pisídia, de onde haviam sido violentamente expulsos. Por quê? Porque havia igrejas jovens e vulneráveis ali. Eles voltaram, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Eles não lhes prometeram uma vida fácil. Eles foram honestos sobre o custo do discipulado, e então eles fizeram algo crucial para a sobrevivência a longo prazo dessas igrejas, e promovendo-lhes, em cada igreja, a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Eles estabeleceram liderança local. Eles não criaram uma dependência de si mesmos. Eles treinaram, ordenaram e confiaram nos novos líderes locais, entregando-os ao cuidado do Senhor. Era uma estratégia missionária brilhante, focada na sustentabilidade e na capacitação local. Barnabé, o homem que se destacava em nutrir e desenvolver pessoas, deve ter sido fundamental neste processo de identificação e treinamento de novos presbíteros. Finalmente, eles atravessaram a Panfilha, pregaram em Perge e desceram para o porto de Atália. De lá, navegaram de volta para a Antioquia da Síria, o ponto de partida. Eles haviam completado o circuito. Ao chegarem, reunindo a igreja, relataram quantas coisas Deus fizera com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Eles não se gabaram de suas próprias realizações. Eles deram toda a glória a Deus. Eles haviam enfrentado governadores, mágicos, multidões furiosas, apedrejamento e deserção. Mas eles também viram conversões, milagres, igrejas plantadas e líderes levantados. Eles saíram como 2 homens. Voltaram tendo deixado um rastro de comunidades cristãs vibrantes por toda a Ásia Menor. E a porta para os gentios, que antes estava apenas entreaberta, agora havia sido escancarada. Mas essa porta aberta levaria a uma crise teológica que ameaçaria dividir a igreja em 2 e exigiria toda a sabedoria e coragem que Barnabé e Paulo possuíam para enfrentar. O retorno de Barnabé e Paulo a Antioquia foi um momento de celebração e profundo alívio. A igreja que os enviara com orações e jejuns agora os recebia de volta, não apenas como missionários, mas como heróis vitoriosos, cujos relatos da obra de Deus entre os gentios eram a prova viva de que o evangelho não conhecia fronteiras. O tempo que se seguiu foi de consolidação. Eles permaneceram não pouco tempo com os discípulos, ensinando, fortalecendo a comunidade e, sem dúvida,
processando as próprias cicatrizes e lições de sua jornada épica. Antioquia era o modelo de uma igreja unida, onde judeus e gentios comiam juntos, adoravam juntos e viviam o evangelho em uma comunhão que desafiava as normas sociais e religiosas mais profundas de seu. No entanto, essa harmonia radical, que para eles era a essência da obra de Cristo, era vista por outros como uma traição perigosa. A paz estava prestes a ser quebrada, não por uma perseguição externa, mas por um conflito interno que ameaçava cortar a igreja pela raiz. A crise chegou na forma de alguns homens que desceram da Judéia. Eles não eram inimigos do Evangelho. Pelo contrário, eram crentes, provavelmente fariseus convertidos, que, embora aceitassem Jesus como o Messias, não conseguiam se desvencilhar da estrutura da lei de Moisés. Eles chegaram a Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos gentios uma mensagem que soava plausível, mas era devastadora. Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Era o Evangelho, mas a lei. Era Jesus, mais a circuncisão. Eles estavam na prática, dizendo que, para um gentio se tornar um verdadeiro cristão, ele primeiro precisava se tornar um judeu. A salvação não era apenas pela fé na graça de Cristo. Exigia a adesão às marcas da aliança de Israel. O impacto dessa doutrina em Antioquia foi imediato e catastrófico. Ela minava a liberdade que os gentios haviam encontrado em Cristo, reintroduzindo um sistema de obras e mérito. Criava uma igreja de duas classes: os crentes judeus, circuncidados de primeira classe, e os crentes gentios não circuncidados de segunda classe, e destruía a comunhão à mesa, pois um judeu observante da lei não podia compartilhar uma refeição com um gentio impuro. A igreja de Antioquia, construída sobre a graça e a unidade, estava à beira da divisão. A reação de Barnabé e Paulo foi forte. Houve não pequena discussão e briga contra eles. Podemos imaginar os debates acalorados, a paixão com que Paulo, o teólogo da justificação pela fé, e Barnabé, o arquiteto da comunhão com os gentios, defenderam o evangelho puro. Para eles, esta não era uma questão secundária de costume ou cultura, era a questão central da própria salvação. A graça de Deus era suficiente ou não? A obra de Cristo na cruz era completa ou precisava ser suplementada pelas obras da lei? Diante do impasse, a igreja de Antioquia tomou uma decisão sábia. Resolveram que Paulo, Barnabé e alguns outros deveriam subir a Jerusalém para apresentar a questão aos apóstolos e aos presbíteros. Eles voltariam à igreja-mãe para buscar uma decisão definitiva. A unidade da igreja global estava em jogo. A jornada para Jerusalém foi, em si, um ato missionário. Ao passarem pela Fenícia e Samaria, eles contavam a conversão dos gentios, o que causou grande alegria a todos os irmãos. Eles estavam reunindo testemunhos, mostrando que a obra de Deus entre os gentios não era uma teoria, mas uma realidade cheia de frutos. Ao chegarem a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Mas a oposição que enfrentaram em Antioquia estava esperando por eles. Levantaram-se alguns crentes que pertenciam à seita dos fariseus e declararam: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. A batalha estava formalmente declarada. O que se seguiu foi um dos momentos mais cruciais da história do cristianismo: o Concílio de Jerusalém. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar a questão. Houve muita discussão. Não foi uma decisão fácil ou rápida. Argumentos teológicos foram apresentados de ambos os lados. Finalmente, Pedro, o apóstolo aos judeus, levantou-se. Ele lembrou a todos de sua própria experiência na casa de Cornélio, o centurião romano. Ele testemunhou como Deus não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração pela fé. Ele viu o Espírito Santo ser derramado sobre os gentios incircuncisos da mesma forma que sobre os judeus no Pentecostes. E então ele fez a pergunta decisiva: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também eles. O testemunho de Pedro, vindo do líder dos 12, foi poderoso. Então, toda a multidão se calou, e eles ouviram enquanto Barnabé e Paulo contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. É interessante que Lucas coloque o nome de Barnabé primeiro aqui. Talvez em Jerusalém, onde Barnabé era uma figura tão conhecida e respeitada, sua credibilidade e seu testemunho calmo e pastoral tenham tido um peso especial. Ele era o levita de boa reputação, o homem que vendera seu campo, o filho do encorajamento. Seu testemunho, ao lado do de Paulo, não era o de um radical, mas o de um líder sóbrio e confiável. Eles não apresentaram uma teoria, eles apresentaram evidências. Eles contaram as histórias: o mágico cego,
o coxo que andou, as vidas transformadas, as igrejas plantadas. Eles estavam dizendo: olhem o que Deus fez. Vocês vão argumentar com a obra do próprio Deus? O clímax do concílio veio com a palavra de Tiago, o irmão do Senhor e o líder da igreja de Jerusalém. Tiago era conhecido por sua profunda piedade judaica e seu estrito cumprimento da lei, o que tornava sua decisão ainda mais impactante. Ele ouviu Pedro, ouviu Barnabé e Paulo, e então conectou o testemunho deles com as Escrituras. Ele citou o profeta Amós, que previu que Deus restauraria o tabernáculo de Davi para que o restante dos homens busque ao Senhor, sim, todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado. Ele mostrou que a inclusão dos gentios não era um acidente ou um desvio, mas o cumprimento do plano profético de Deus. E então ele deu seu veredito: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. A decisão foi pela graça. A salvação era pela fé, tanto para judeus quanto para gentios. No entanto, para promover a paz e a unidade entre os dois grupos, Tiago propôs um compromisso pastoral. Eles escreveriam uma carta aos crentes gentios, pedindo-lhes que se abstivessem de 4 coisas: da contaminação dos ídolos, comer carne sacrificada em rituais pagãos, das relações sexuais ilícitas, de comer carne de animais estrangulados e de sangue. Estas não eram condições para a salvação, mas diretrizes éticas e práticas para facilitar a comunidade. Eram pontos particularmente ofensivos para a sensibilidade judaica, e abster-se deles seria um ato de amor e respeito dos crentes gentios para com seus irmãos judeus. A proposta foi aceita por todos. Uma carta foi redigida, e mensageiros foram escolhidos para levá-la a Antioquia: Judas, chamado Barsabás, e Silas. E, claro, Paulo e Barnabé. Eles retornaram a Antioquia com a carta, reuniram a igreja e a leram. A reação foi de alívio e alegria. Lida a carta, muitos se alegraram pela consolação que ela trazia. A crise havia sido evitada. O evangelho da graça havia sido oficialmente afirmado. A unidade da igreja havia sido preservada. Barnabé e Paulo permaneceram em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Parecia que a equipe missionária estava mais forte e unida do que nunca, pronta para embarcar em novas jornadas. No entanto, a vitória no campo teológico foi seguida por uma dolorosa derrota no campo relacional. A controvérsia em Jerusalém não foi o fim das tensões. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, relata um incidente que provavelmente ocorreu durante este período em Antioquia. O apóstolo Pedro veio visitar a cidade e, a princípio, entrou plenamente na comunhão, comendo livremente com os gentios. Mas quando chegaram alguns homens da parte de Tiago, Pedro, temendo-os da circuncisão, começou a se afastar e a se separar dos gentios. Sua hipocrisia foi contagiante. Paulo escreve com uma dor palpável. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Este é um momento chocante. Barnabé, o campeão dos gentios, o arquiteto da igreja de Antioquia, o homem que enfrentou os judaizantes em Jerusalém, agora estava vacilando. Por quê? Talvez sua natureza pacificadora, seu desejo de evitar conflitos a todo custo, o tenha levado a um compromisso equivocado. Talvez a pressão de seus irmãos de Jerusalém tenha sido muito forte. Seja qual for o motivo, Paulo o confrontou publicamente. Foi um momento tenso e doloroso entre os dois amigos e parceiros. Este incidente, embora resolvido, pode ter deixado uma fissura na relação deles, uma sensibilidade que contribuiria para a quebra que estava por vir. Depois de algum tempo, Paulo propôs a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Era uma proposta pastoral e missionária. Eles precisavam fortalecer as igrejas que haviam plantado. Barnabé concordou prontamente. O plano parecia perfeito. Mas então surgiu um ponto de discórdia. Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. A reação de Paulo foi inflexível. Mas Paulo não achava justo levarem consigo aquele que, desde a Panfilha, se apartara deles e não os acompanhara no trabalho. O texto grego aqui é muito forte. Houve um paroxismo, um desacordo agudo, uma contenção tão forte, a ponto de se apartarem um do outro. Foi um rompimento. A maior equipe missionária da história da igreja se desfez por causa de um jovem que os havia abandonado. É fácil tomar partido nesta história. Podemos ver Paulo como o líder pragmático, focado na missão, que não podia arriscar levar alguém que já havia se mostrado inconfiável. A obra era muito importante para ser comprometida por um elo fraco. A dureza do campo missionário exigia resiliência e compromisso total. Para Paulo, Marcos havia falhado no teste. Levá-lo seria um risco desnecessário e talvez um mau precedente. Sua lógica era a da eficiência da missão. Por outro lado, podemos ver Barnabé, fiel ao seu nome, como o filho do encorajamento. Para ele,
As pessoas eram mais importantes do que os programas. Ele via em seu primo Marcos não apenas um fracasso passado, mas um potencial futuro. Ele acreditava em segundas chances. Ele acreditava na obra redentora da graça. Não apenas para a salvação, mas para a restauração no ministério. Rejeitar Marcos agora poderia esmagar seu espírito para sempre. A lógica de Barnabé era a da restauração de pessoas. Ambos tinham razões válidas. Ambos eram homens de Deus, apaixonados pelo Evangelho. Mas suas perspectivas, moldadas por suas personalidades e dons, colidiram de forma irreconciliável. Nenhum dos dois cedeu. A parceria que havia enfrentado mágicos, multidões e apedrejamentos foi desfeita por um conflito interno. O resultado foi que a equipe se dividiu em duas. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Ele voltou para sua terra natal, o lugar onde a missão deles havia começado, para dar a seu primo uma segunda chance em um ambiente familiar. Paulo, por sua vez, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Ele formou uma nova equipe e partiu por terra, através da Síria e da Cilícia, fortalecendo as igrejas. O que parecia uma tragédia, um fracasso de liderança, Deus, em sua soberania, transformou em uma multiplicação. Em vez de uma equipe missionária, agora havia duas. O evangelho continuou a avançar em duas frentes diferentes, e a aposta de Barnabé em João Marcos valeu a pena. Anos mais tarde, o próprio Paulo, escrevendo de uma prisão em Roma, pediria a Timóteo: toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. O jovem que havia falhado se tornou um ministro valioso, não apenas para Barnabé, mas eventualmente para o próprio Paulo que o rejeitara. E a tradição da igreja atribui a este mesmo João Marcos a autoria do Evangelho de Marcos, possivelmente baseado nas memórias do apóstolo Pedro. O dom de encorajamento de Barnabé não apenas restaurou um homem, ajudou a nos dar um dos 4 evangelhos. Após este doloroso rompimento, Barnabé praticamente desaparece do registro de Atos. A narrativa de Lucas segue Paulo e sua jornada para o oeste, para a Europa. Mas Barnabé não parou de trabalhar. Ele continuou sua missão, embora em grande parte fora dos holofotes da história registrada. Paulo o menciona novamente em sua primeira carta aos Coríntios, indicando que Barnabé ainda estava ativo no campo missionário anos depois e que, como Paulo, ele também trabalhava para se sustentar, sem depender financeiramente das igrejas. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? A pergunta retórica de Paulo mostra que Barnabé era uma figura bem conhecida e respeitada nas igrejas que Paulo fundou, um exemplo de um apóstolo trabalhador. A palavra apóstolo aqui merece atenção. Quando pensamos em apóstolos, geralmente pensamos nos 12 originais que caminharam com Jesus, mas Matias, que substituiu Judas. Este é o sentido fundamental e único do termo. Testemunhas oculares da ressurreição, comissionadas diretamente por Cristo para estabelecer o fundamento da igreja. No entanto, o Novo Testamento também usa a palavra apóstolo, em grego, apóstolos, em um sentido mais amplo, que significa simplesmente alguém que é enviado, um mensageiro comissionado, um missionário pioneiro. É neste sentido que Lucas se refere a Barnabé e Paulo como apóstolos, em Atos 14:14. Eles não eram parte do colégio dos 12, mas foram enviados pelo Espírito Santo e pela igreja de Antioquia, com autoridade para pregar o evangelho e plantar igrejas. Paulo também se refere a outros, como Andrônico e Júnia, como notáveis entre os apóstolos, e a homens como Epafrodito, como vosso apóstolo, mensageiro, para a igreja de Filipos. Barnabé, portanto, ocupa um lugar único. Ele não era um dos 12, mas sua importância, sua autoridade e seu papel fundamental na missão da igreja primitiva o colocam em um nível de influência que rivaliza com o deles. Ele era um apóstolo no sentido mais funcional da palavra, um homem enviado por Deus, cuja obra apostólica abriu o mundo para o evangelho. Sua autoridade não vinha de um título, mas de seu caráter, de seu comissionamento pelo Espírito e dos frutos inegáveis de seu ministério. A separação de Paulo, embora dolorosa, não foi o fim da história de Barnabé. Foi o começo de um novo capítulo. Ele pegou o homem quebrado, o jovem que havia falhado, e navegou para Chipre. Ele voltou ao ponto de partida, não em derrota, mas com um propósito renovado: investir em uma pessoa. Enquanto Paulo estava abrindo novos continentes para o Evangelho, Barnabé estava reconstruindo um homem. Ambos os ministérios eram essenciais. Ambos eram parte do plano soberano de Deus. E enquanto Barnabé navegava em direção ao sol poente de volta à sua casa, ele não sabia o que o futuro lhe reservava. A tradição da igreja tem suas próprias histórias sobre o resto de sua vida. Relatos de pregação contínua, de milagres e, finalmente, de martírio em sua amada Chipre. Mas a Escritura se cala. Seu legado, no entanto, já estava selado. Ele foi o homem que financiou a igreja nascente, que acreditou no perseguidor rejeitado,
que viu a graça de Deus em meio ao caos gentílico e que restaurou o missionário fracassado. Sua obra silenciosa e nos bastidores havia mudado o mundo para sempre. E talvez no silêncio de seu ministério posterior, ele tenha encontrado a forma mais pura de seu chamado, ser simplesmente Barnabé, o filho do encorajamento, até o fim. O palco agora pertencia a outros, a homens como Paulo e Marcos, que ele ajudara a lançar. Mas a influência de sua mão gentil e de seu coração generoso permaneceria em cada passo que eles dessem. A história escrita estava quase no fim, mas o eco de sua vida estava apenas começando. O silêncio das Escrituras sobre os anos finais de Barnabé não é um sinal de irrelevância, mas talvez o testemunho final de sua personalidade. Ele nunca buscou os holofotes, e a história, inspirada, guiada pelo Espírito Santo, honra sua humildade ao focar não em sua biografia, mas nos frutos duradouros de sua vida. Ele desaparece da narrativa de Atos, mas seu eco ressoa poderosamente nas páginas que se seguem, principalmente através das vidas dos homens que ele moldou. O mais proeminente desses ecos é, sem dúvida, a trajetória de João. A aposta de Barnabé em seu primo, que o levou a romper com Paulo, não foi em vão. Enquanto Paulo e Silas abriam novas fronteiras na Macedônia e na Grécia, Barnabé e Marcos retornaram a Chipre. A tradição, embora não registrada na Bíblia, sugere que eles trabalharam juntos para fortalecer e expandir a igreja na ilha. Podemos imaginar Barnabé, um mentor paciente, guiando Marcos, ensinando-o não apenas na doutrina, mas na prática do ministério pastoral. Ele provavelmente deu a Marcos responsabilidades crescentes, permitindo que ele pregasse, ensinasse e liderasse, reconstruindo a confiança que havia sido abalada na Panfilha. Barnabé estava fazendo o que fazia de melhor: investir em uma pessoa, acreditando no potencial que a graça de Deus poderia liberar. Ele estava transformando a fraqueza de Marcos em força, sua falha em um trampolim para a fidelidade futura. A prova de que essa mentoria foi bem sucedida vem, ironicamente, da pena do próprio homem que inicialmente rejeitou Marcos. Anos depois, Paulo, escrevendo de sua primeira prisão em Roma, envia saudações à igreja em Colossos. E entre os nomes que ele menciona está o de Marcos. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, o primo de Barnabé, a respeito do qual já recebestes instruções. Se for ter convosco, recebei-o. Esta é uma passagem extraordinária. Marcos não está mais em Chipre, ele está em Roma, ao lado de Paulo. A reconciliação havia acontecido. O jovem que desertara agora era um companheiro valioso. A menção de Barnabé aqui não é acidental. Paulo está identificando Marcos através de seu relacionamento com o homem que o restaurou. É um reconhecimento tácito do papel de Barnabé. Paulo instrui a igreja a receber Marcos, talvez superando qualquer suspeita remanescente sobre sua confiabilidade. A restauração estava completa e era pública, mas vai além. Na mesma época, escrevendo a Filemon, Paulo novamente menciona Marcos, listando-o entre seus cooperadores, ao lado de figuras como Demas e Lucas. O título de cooperador era de alto louvor vindo de Paulo. E o testemunho final e mais comovente vem no final da vida de Paulo. Em sua última carta, escrita de uma masmorra fria, enfrentando a execução iminente, ele faz um pedido pessoal a Timóteo. Toma a Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. No final, quando muitos o haviam abandonado, Paulo ansiava pela companhia e ajuda do homem que ele uma vez considerou indigno. Marcos não era apenas útil, ele era muito útil. A palavra grega eukrestos significa proveitoso, de bom serviço. O desertor se tornara indispensável. Esta é a vitória final do ministério de Barnabé. Seu ato de encorajamento não apenas salvou um homem do descarte ministerial, mas o forjou em um servo tão fiel que ele se tornou um conforto para o maior apóstolo da igreja em sua hora mais sombria. Sem Barnabé, não haveria Marcos ao lado de Paulo. E como a tradição da igreja primitiva afirma unanimemente, sem Marcos, o companheiro e intérprete de Pedro, talvez não tivéssemos o Evangelho de Marcos, com sua narrativa vívida, urgente e focada no Cristo servo. O legado de Barnabé está, portanto, entrelaçado na própria estrutura do Novo Testamento. Seu eco também é ouvido na contínua obra de Paulo. A parceria deles pode ter se rompido, mas a influência de Barnabé em Paulo foi indelével. Foi Barnabé quem ensinou a Paulo, na prática, o que significava ser um pastor. Em Antioquia, durante aquele ano de ensino conjunto, Paulo observou em primeira mão como Barnabé construía a comunidade, como cuidava dos novos convertidos, como navegava nas complexidades das relações humanas. Embora Paulo fosse o gênio teológico, foi Barnabé quem lhe deu o modelo de liderança encorajadora. Em suas próprias cartas, vemos Paulo constantemente encorajando as igrejas, chamando as pessoas a edificarem-se umas às outras, refletindo o próprio ministério do homem que primeiro o acolheu. E embora a separação tenha sido dolorosa, ela forçou Paulo a desenvolver suas próprias habilidades de mentoria. Ele pegou Silas e mais tarde Timóteo e Tito e investiu neles da mesma forma que Barnabé havia investido nele.
O modelo de discipulado, de levantar novos líderes que ele aprendeu com Barnabé, tornou-se a espinha dorsal de sua estratégia missionária. O rompimento, portanto, não foi apenas uma multiplicação de equipes, mas também uma multiplicação de mentores. Fora do cânone das Escrituras, a figura de Barnabé continuou a crescer em estatura. A tradição cristã, especialmente em Chipre, o reverencia como o fundador da igreja na ilha e seu primeiro bispo. Relatos extrabíblicos, como os Atos de Barnabé do século V, narram suas viagens missionárias contínuas com Marcos após a separação de Paulo, descrevendo milagres, debates com mágicos e, finalmente, seu martírio em Salamina. Segundo essa tradição, ele foi arrastado por judeus hostis e apedrejado ou queimado até a morte. A lenda cipriota continua, afirmando que Marcos secretamente enterrou seu corpo sob uma alfarrobeira, levando consigo uma cópia do Evangelho de Mateus que Barnabé sempre carregava. Séculos depois, no ano 478 d.C., disse que o túmulo foi redescoberto após o arcebispo de Chipre ter uma visão. A descoberta de um corpo com uma cópia do Evangelho de Mateus sobre o peito teria levado o imperador bizantino a conceder autocefalia, independência administrativa, à Igreja de Chipre, um status que ela mantém até hoje. Embora essas tradições sejam historicamente incertas e devam ser tratadas com cautela, elas revelam o impacto profundo e duradouro que Barnabé teve na imaginação e na identidade da igreja. Ele não foi esquecido. Ele se tornou um santo padroeiro, um símbolo de fé e coragem nacional. Há também uma epístola, a Epístola de Barnabé, que foi altamente considerada em alguns círculos da igreja primitiva, mas que a grande maioria dos estudiosos hoje concorda que não foi escrita pelo Barnabé do Novo Testamento, devido ao seu estilo e teologia posteriores. Mas não precisamos de tradições ou textos não oficiais para medir o verdadeiro legado de Barnabé. Seu impacto está claramente gravado no DNA da fé cristã, um legado construído sobre pilares que são tão relevantes hoje quanto eram no primeiro século. O primeiro pilar é a generosidade radical. Em um mundo obcecado por acumular coisas, Barnabé nos mostra um caminho diferente. A venda de seu campo não foi sobre caridade, foi sobre redefinir o que é riqueza. Ele entendeu que a verdadeira segurança não está no que possuímos, mas na comunidade que construímos e no Deus a quem servimos. Ele nos desafia a perguntar: o que estamos segurando com tanta força que nos impede de investir plenamente no reino de Deus? Nossos recursos, nosso tempo, nossa segurança? A generosidade de Barnabé foi a porta de entrada para seu ministério, provando que quando abrimos nossas mãos para dar, abrimos nossas vidas para sermos usados por Deus de maneiras que nunca poderíamos. O segundo pilar é a construção de pontes. Barnabé era um homem de ambos e em um mundo de ou-ou. Judeu e familiarizado com a cultura grega, levita e missionário para os não-judeus. Ele vivia nos espaços intermediários. Ele viu o potencial de Saulo, o perseguidor, e o conectou aos apóstolos. Ele viu a obra de Deus entre os gentios em Antioquia e a conectou à aprovação da igreja de Jerusalém. Em uma época de desconfiança e divisão, ele era um agente de reconciliação e unidade. Hoje, em nossas igrejas e sociedades divididas por teologia, política, raça e cultura, o espírito de Barnabé é desesperadamente necessário. Precisamos de pessoas que se recusem a aceitar as divisões como finais, que tenham a coragem de atravessar para o outro lado, de ouvir o outro lado e de construir pontes de compreensão e comunhão baseadas na verdade central do Evangelho. O terceiro, e talvez mais importante pilar, é o encorajamento redentor. Este era seu superpoder. A palavra encorajamento em nosso vocabulário moderno, muitas vezes, soa fraca, como um elogio superficial. Mas a paraclesis que Barnabé praticava era forte e transformadora. Encorajar, em seu sentido mais verdadeiro, é inspirar coragem em outra pessoa. É ver a obra de Deus em alguém quando essa pessoa não consegue vê-la em si mesma. É ficar ao lado de alguém em sua fraqueza e emprestar-lhe sua força. Barnabé fez isso por Saulo quando ele era rejeitado. Ele fez isso pela igreja de Antioquia quando eles eram uma novidade incomum. Ele fez isso por João Marcos quando ele era um fracasso. Ele era um garimpeiro espiritual, constantemente procurando o tesouro do potencial divino nas pessoas. Ele entendia que a igreja não é um museu para santos perfeitos, mas um hospital para pecadores em recuperação, e que o crescimento acontece não através da crítica, mas através da crença que capacita. Quem em nossas vidas precisa de um Barnabé hoje? Quem rejeitamos ou descartamos por causa de uma falha passada? O legado de Barnabé nos chama a sermos agentes de restauração, a oferecermos segundas chances e a acreditarmos que a graça de Deus é sempre mais poderosa que o fracasso humano. Finalmente, seu legado é sobre liderança humilde e servidora. Barnabé era o líder.
Ele era o homem de reputação e estatura que foi enviado de Jerusalém para Antioquia. Foi ele quem buscou Saulo e o trouxe para o ministério. No início da primeira viagem missionária, era claramente Barnabé e Saulo. Mas em Chipre, ele viu o dom apostólico de Paulo surgir com poder, e sem um pingo de inveja ou insegurança, ele permitiu que a liderança mudasse para Paulo e seus companheiros. Ele estava mais interessado no sucesso da missão do que em seu próprio status. Ele não se apegou ao poder. Ele o compartilhou e, eventualmente, o passou adiante. E quando se tratou de João Marcos, ele estava disposto a sacrificar sua parceria com o apóstolo mais proeminente da igreja para investir em um jovem em dificuldades. Ele escolheu a pessoa em vez da plataforma. Este é um modelo de liderança radicalmente diferente do que vemos no mundo. Em uma era de líderes celebridades, de construção de marcas pessoais e de busca por influência, Barnabé nos lembra que a verdadeira liderança no reino de Deus não é sobre ser o primeiro, mas sobre capacitar os outros para irem mais longe. É sobre lavar os pés. É sobre diminuir para que outros possam crescer. A história de José de Chipre, o homem que se tornou o filho do encorajamento, não termina com um monumento ou uma estátua. Termina com uma igreja global, multiétnica e missionária, que talvez não existisse em sua forma atual sem suas intervenções silenciosas e cruciais. Ele não foi um dos 12, mas seu impacto foi tão profundo quanto o deles. Ele nos mostra que a história não é feita apenas por aqueles que estão no centro do palco. É feita pelos encorajadores, pelos construtores de pontes, pelos restauradores de pessoas, por aqueles que trabalham nos bastidores para garantir que o espetáculo possa continuar. Ele prova que a grandeza no reino de Deus é medida não pela fama de nosso nome, mas pela profundidade de nosso amor e pelo número de pessoas que ajudamos a se levantar e a encontrar seu próprio chamado. Ao encerrarmos sua história, não ficamos com uma biografia completa, mas com um convite. O espírito de Barnabé não foi destinado a ser único. É um chamado para cada crente, para cada comunidade. Em um mundo que é rápido em julgar, em cancelar, em dividir e em desencorajar, somos chamados a ser uma contracultura de graça. Somos chamados a ser filhos e filhas do encorajamento, a olhar para além das aparências e ver o potencial que Deus plantou em cada pessoa, a abrir nossas casas, nossos corações e nossos recursos para aqueles que precisam, a defender o rejeitado, a restaurar o caído, a celebrar a obra de Deus onde quer que a vejamos, mesmo que ela não se pareça com o que esperamos. O legado de Barnabé não é um memorial de pedra para ser admirado de longe. É uma semente viva, esperando para ser plantada no solo de nossos próprios corações, para que também nós possamos dar frutos de generosidade, unidade e encorajamento redentor em um mundo que anseia desesperadamente por isso. A pergunta que sua vida silenciosamente nos faz não é: você pode ser um Paulo, mas sim: você está disposto a ser um Barnabé? Pois talvez, ao nos esforçarmos para ser este último, ajudaremos a liberar o próximo grande apóstolo, missionário ou pastor que o mundo precisa e, no processo, encontremos o propósito mais verdadeiro de nossas próprias vidas.